Bom dia, meus irmãos. É com grande alegria que participamos desse trabalho desenvolvido pelo Lar dos Humildes. Gostaria de agradecer pela oportunidade de servir, de contribuir e que possamos nos sentir unidos nesse momento, unidos pela palavra e pelos ensinamentos do Cristo. Antes de iniciar a leitura, vamos fazer uma prece para nos harmonizarmos. Envolve-nos, Mestre Jesus, em Tua paz, que possamos discorrer os ensinamentos do Evangelho da melhor forma e que essas palavras cheguem aos corações aflitos, sofridos e unidos. Mais ainda em Teu nome, possamos exemplificar o Teu amor. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Então, hoje vamos fazer a leitura para finalizar o capítulo 14, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe, e vamos fazer a leitura das instruções dos Espíritos. Somente tem essa instrução nesse capítulo dos Espíritos Superiores. É uma instrução de Santo Agostinho e que ele vai nos falar sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Mas antes, é necessário que a gente compreenda um pouco de Santo Agostinho. Por que Santo Agostinho trouxe uma mensagem sobre a ingratidão dos filhos? Sabemos que nós somos espíritos imortais, que nós já caminhamos muitos séculos em várias crenças, em várias civilizações. Santo Agostinho também. Santo Agostinho, no século IV, no ano de 354, nasceu em meio a conflitos. Filho de Mônica, sua mãe era cristã, devotada, e seu pai, Patrício, pagão. Olha o conflito dessa criança, desse primogênito do casal, em que a mãe cristã, fervorosa, que em seu lar incitava aos filhos, convidava os filhos que tinha a seguir a sua crença religiosa, enquanto no outro lado tinha o pai materialista, o pai que não acreditava no Cristo, um pai pagão. E Agostinho foi crescendo e não conseguia aceitar de imediato as crenças que a sua mãe lhe trazia. E fazia os questionamentos, já uma mente aguçada, inteligente, fazia os questionamentos com relação a alguns pontos que ele não conseguia assimilar bem. Por isso que todos nós temos um momento certo de compreensão e de aceitação. E aos 11 anos, Agostinho, sendo visto como uma criança muito inteligente, o pai resolveu investir. Para ele era um investimento, investir no conhecimento de seu filho. Colocou para estudar aos 11 anos, aos 17, com a ajuda de conhecidos, de melhores posses, levou Agostinho a estudar retórica, o qual ele se saiu muito bem, pois desenvolvia muito bem a retórica. E foi sendo conhecido, passou a ser um orador oficial em Roma, por conta do seu conhecimento em filosofia, da forma como discorria suas ideias. Mas ainda assim, em seu íntimo haviam os conflitos. Agostinho tentou encontrar as respostas
em várias seitas, dentro da filosofia, dentro do maniqueísmo, do hedonismo. Agostinho também passou um período cético, era ceticista, não acreditava em nada. Até que, em um dado momento, ouvindo as palavras do bispo Ambrósio, Santo Ambrósio, foi tocado naquele momento e resolveu ao chegar em casa encontrar respostas para suas indagações. Entrou no seu eu interior, a importância do nosso silêncio interno, e naquele momento fez uma prece muito fervorosa para que Deus mandasse-lhe, através das escrituras sagradas, mandasse uma resposta se ele deveria ou não mudar a sua vida, se ele deveria ou não passar a se espiritualizar mais e a ser menos materialista. Então, naquele momento, abre ao acaso as escrituras sagradas e cai justamente numa das cartas de Paulo a Coríntios, no capítulo 13, versículo 13. Exatamente esse pequeno versículo traz o questionamento dos nossos conflitos. Fala do bem e do mal, da sombra e da luz, e que nós é que vamos escolher. E que quando nós escolhemos o bem, quando nós escolhemos a luz, nós nos aproximamos de Deus e aí encontramos essa plenitude. É um versículo profundo, mas que nos traz respostas a essas indagações. Será que eu sou boa o suficiente para fazer esse trabalho na casa espírita? Será que eu posso? Eu tenho tantos defeitos, eu ainda não me sinto preparada. Não vamos esperar estarmos santos para o trabalho. Vamos desenvolver o trabalho dentro das nossas possibilidades e ampliando um pouquinho mais. E aumentando um pouquinho mais todos os dias. Todos os dias. Então, para a gente fechar esse breve histórico do nosso mensageiro, vamos ver uma pessoa importante que contribuiu muito para esse momento de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipônia, ou Aurélio Augusto. Foi sua mãe Mônica, que por mais de 20 anos orou, chorou para a conversão de Agostinho. Pedia a ela em suas preces que Deus ajudasse seu filho a encontrar o caminho da cristandade. 3 vezes ao dia, entre lágrimas, ela pedia para a conversão de Agostinho, que chegou no momento em que Agostinho estava preparado para acolher as palavras. E quem foi o Espírito que trouxe essas palavras a Agostinho? São Paulo, que trouxe as respostas, que mudou a vida de Agostinho. Foi Paulo de Tarso, outro Espírito que mudou a sua vida de perseguidor para cristão. Então nós vemos as relações de uns com os outros, as nossas obrigações de ajudar aqueles que necessitam. E 300 anos depois, mais de 300 anos, a mensagem de Paulo vem a Agostinho e transforma a sua vida. A sua mãe, que não desiste dele, chora, ora, mas que no momento ela consegue a graça, consegue a transformação de Agostinho. E aí, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Agostinho traz a sua homenagem à sua mãe. Eu vejo assim, porque quando fala sobre a ingratidão, ele mesmo confessa para nós
E tem o livro Confissões, uma obra de Santo Agostinho, que é uma das obras mais importantes. Ele confessa a sua incapacidade temporária, até que passou de cético para cristão, passou de hedonista para cristão e passou a vivenciar o cristianismo. Vamos ver a mensagem que ele nos traz. A mensagem intitulada A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. É claro que não poderemos ler essa mensagem na íntegra, é uma mensagem longa, mas vamos tentar pegar alguns pontos e através deles a gente manter o nosso diálogo, tá bom? Inicia assim o item 9. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando falamos de ingratidão, devemos entender o que significa a ingratidão. Sabemos que a ingratidão é um contraponto da gratidão. E ser grato? O que é ser grato? Ser grato é sermos humildes, é confessarmos que precisamos uns dos outros e podermos nos solidarizar uns com os outros. É, naquele momento, atribuir ao próximo o amor de ter sido favorecido, porque você precisava. E ser ingrato? Ser ingrato é o contrário. É você ser egoísta e achar que os outros devem lhe servir. É a criança birrenta que aguarda que todos respondam aos seus mínimos caprichos. A gente anda muito na infância, né? A gente quer muito que as pessoas nos sirvam. Por isso que tantas e tantas vezes Jesus e seus sucessores, prepostos, né, vem nos falar que nós devemos remover essas duas grandes chagas de nossos corações, que é o orgulho e o egoísmo. Então, Agostinho nos fala que a ingratidão dos filhos é ainda pior e ainda mais odiosa, porque nós, como filhos, devemos ser gratos. E aí começa a se ampliar a visão desse condicionamento de relações numa visão espírita que transcende a matéria. Agostinho nos continua a mensagem falando assim: quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Lembra que na história de Agostinho, ele estava naquele momento, século IV, em que Roma dominava a região onde ele se encontrava, que era o norte da África, e trazia toda a predominância de suas crenças em cima dos infortunados. E Agostinho consegue no momento certo, porque a mãe era cristã e tentou por diversas vezes, diversas oportunidades, convertê-lo ao cristianismo e ele não aceitava. Mas aí, ouvindo o bispo Ambrósio, vendo um versículo da carta de Paulo aos Romanos, ele recebeu a luz. Ele está falando dele mesmo. Esse momento, ele se projeta na escrita.
Continuando, muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Há alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros. É dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Agostinho fala mais uma vez das relações familiares, sob o olhar reencarnatório. Nos fala que nós, quando vamos para a erraticidade em espírito, nós levamos os nossos defeitos e as nossas virtudes. É a única mala que a gente leva cheia. E quando chegamos na espiritualidade, nós podemos optar, o nosso livre-arbítrio, podemos optar se nós vamos nos reconciliar com os nossos adversários ou se nós continuamos a travar as nossas guerras, os nossos ódios e sofrer mais. E quando nós nos vemos na possibilidade da reconciliação, devemos praticar a caridade. A caridade para com aquele que nos infelicitou, a caridade do perdão, da oportunidade da mudança. E se não muda? O exemplo da mãe de Agostinho, a Mônica, que em determinado momento, quando Agostinho abraçou o maniqueísmo, ela quis lavar as mãos, não, lavar minhas mãos, que esse aí não tem jeito. Então, houve um sonho em que, nesse sonho, foi revelado a Mônica a reaproximação, a necessidade dela reaproximar-se com o filho. E Mônica, mais uma vez, investiu na relação, perdoando o filho que fazia as escolhas equivocadas, perdoando o filho que se saciava nos prazeres terrenos e esquecia dos tesouros espirituais. Então, aqui Agostinho está abrindo o seu coração para a gente. É importante que vejamos que é a partir do momento em que nós abrimos o nosso coração, que nós nos deixamos lavar por nossas lágrimas, nós conseguimos promover esse renascimento espiritual. Continuando, então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a que eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Nós podemos nesse momento observar que muitas vezes as relações familiares são difíceis. Temos um filho que não consegue se relacionar bem com o pai, um pai que não consegue, uma mãe que não consegue ter uma relação amorosa com o filho. E aí vamos exemplificar através de um livro muito conhecido no meio espírita. O livro é uma psicografia do médium Franciscano de Xavier, o espírito André Luiz.
O título do livro é E a Vida Continua, virou até filme. Então, a história gira em torno das relações familiares, os conflitos de entes entre uns e outros. Não vou contar a história porque perderia a graça. Nós precisamos ler as obras espíritas, nós precisamos nos inteirar desses ensinamentos que complementam a codificação. Então, André Luiz nos fala isso, eu preciso citar, de um momento de um espírito que havia sido assassinado enquanto encarnado, e que na espiritualidade passou anos perseguindo seu algoz, anos destilando ódio, que resultou em graves perturbações emocionais, psíquicas no seu perispírito. E por muito tempo precisou de tratamento, de terapia na espiritualidade, para poder aceitar reencarnar como filho do seu assassino. Então, esse espírito retorna à carne. E como será que ele vai retornar à carne? Agostinho fala no parágrafo seguinte: por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Como será a relação pai-filho? Afinal, a gente tem o véu do esquecimento, mas quando nós dormimos, o espírito vagueia, relembra, aí no outro dia vem aquele filho insuportável, não é? Aquele filho que não aceita as sugestões do pai, as orientações, faz tudo errado, faz tudo o contrário. Agostinho continua e fala assim: dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Lá na espiritualidade, antes de reencarnar, lá a gente faz várias promessas. A gente perdoa, a gente é misericordioso, a gente segue o nosso caminho, mas quando a gente chega aqui, que a gente está ali, ombro a ombro, no jornadeio, a gente esquece tudo. E a gente entra nesse embate, né? Porque eu nasci nessa família, por que é que eu sou filho desse homem que eu não suporto, dessa mulher que eu não considero minha mãe? É a caridade do perdão. A caridade de ser deixado tocar pela mensagem do Cristo. Continuando, o incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, naquela existência há podido provar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. E aqui o Espiritismo amplia os nossos horizontes. Por isso que no parágrafo seguinte, Agostinho se refere a nós espíritas. Assim ele coloca: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Olha aqui a posição da mãe de Agostinho, Mônica, em que colocou
todos os seus esforços, inclusive 4 anos após a conversão de Agostinho, ela diz: agora o que eu tinha de fazer, a minha missão foi cumprida, foi colocar você no caminho cristão. E agora eu posso seguir, posso ir. Então, todos os esforços Mônica colocou em recolocar o filho dela no caminho cristão que ele deveria seguir. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Mensagem longa, gente, muito longa. Mas eu não li, não consegui ler a metade. Mas cabe-nos algumas considerações. O filho tem esse sentimento de aversão aos pais. A mãe deve refletir que um dos dois é culpado por essa animosidade. Agostinho cita no parágrafo seguinte. Então, mães, abraçai os seus filhos, principalmente aqueles que lhe causam desgostos. Reconciliai-vos, amai-vos, uni-vos, porque este filho que está ali, ele está necessitando de perdão, ou por desavenças de vidas passadas, ou porque esse espírito é um espírito novo na sua rede familiar, que abriu espaço para recebê-lo, porque assim, quando ajudamos um espírito mais endurecido, nós possibilitamos que este espírito se regenere e ajude a outros espíritos também, por sua vez. E também não devemos descartar um outro ponto, que são aquelas famílias em que os pais ou negligenciam a criação dos filhos ou são superprotetores, causando esse sentimento também de ingratidão. Então, Santo Agostinho nos remete a essas 3 indagações. Será que o meu filho é ingrato comigo? Porque nós temos desavenças de vidas passadas, aí devo amá-lo e abraçá-lo. Será que meu filho é ingrato comigo porque eu negligenciei-o? Eu fui também ingrata para com ele? Nesse aspecto, eu devo amá-lo, eu devo abraçá-lo. Será que meu filho é ingrato comigo porque eu o acolhi em meu coração e meu seio familiar, já equilibrado de espíritos que têm laços por tantas encarnações, para receber esse espírito e educá-lo de forma cristã? Então eu devo amá-lo e devo abraçá-lo. Mãe ou pai, ou o responsável por receber e acolher aquele espírito. Então, deixo a vocês o convite para ler. Vale muito a pena ler toda essa mensagem de Santo Agostinho. E vamos finalizar esse nosso momento, chegando ao final, com uma mensagem. Tem a mensagem desse livro, Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Baduy Filho, o Espírito André Luiz, e no finalzinho do volume 1, a mensagem número 186, Não rejeiteis. A lei de causa e efeito promove na parentela corporal o reencontro de espíritos afins e desafetos. E no final, André Luiz nos fala: não rejeiteis o familiar que te tortura, recordando que o Evangelho te pede sempre caridade e perdão àqueles que não te compreendem. É fácil conviver com a simpatia e o afeto. Difícil é aceitar o parente que incomoda.
difícil aceitar o parente que nos incomoda, mas possamos encerrar nesse momento com a prece, agradecendo aos bons espíritos que nos assistiram, que estiveram presentes conosco. Envolve-nos, Mestre amado, para que tuas palavras, teus ensinamentos cheguem aos corações aflitos. Ajuda-os, pacificando-os nesse momento difícil, dando-lhes a esperança de que o sol em breve brilhará em nossos corações, se assim nós nos dispusermos a aceitar essa luz. Fica conosco, Mestre amado, agora e sempre, que assim seja. Obrigada, meus irmãos.